Hoje tem quadro da Previdência, viu? Da Previdência Social, e a gente vai falar sobre a aposentadoria. O que o cidadão precisa cumprir dos requisitos para poder se aposentar. Tem um tempo de contribuição, tem também a chamada carência, e é muito comum a confusão entre os dois conceitos importantes na garantia desse acesso à aposentadoria. E claro, o advogado João Onuck está aqui para tirar todas as dúvidas para a gente e, claro, para esclarecer também muitos questionamentos dos contribuintes. Onuck, para a gente começar, pagar a contribuição garante já aquela aposentadoria, já garante o benefício para o contribuinte? Olha, bom dia, Sofia, bom dia, Gilvan, bom dia aos telespectadores. Sofia, o simples pagamento não garante o recebimento do benefício. Primeira orientação é que é preciso pagar em dia para que essas contribuições tenham validade para efeito de carência. Segunda orientação é que é preciso recolher na alíquota adequada. Existe a alíquota de 5%, que tem os requisitos a serem cumpridos, a alíquota de 11% e a alíquota de 20%. E, por fim, é preciso também entender que cada benefício tem alguns requisitos, carências diferentes. É por isso que, enquanto especialista, eu sempre digo e faço o clamor a todas as pessoas que conversam, com a orientação de recolher para a Previdência Social e procurar sempre um especialista, seja esse o advogado, Defensoria Pública, o advogado de sua confiança, para fazer o devido enquadramento, considerando que o recolhimento é importante e garante os recebimentos desde que cumpridos os requisitos necessários. Para se aposentar por tempo de contribuição, quais são os requisitos, quais são os cuidados que essa pessoa deve ter? Gilvan, tem tido muita dúvida porque desde a reforma da Previdência de 2019, a aposentadoria por tempo de contribuição também requer o critério etário. Alguns especialistas dizem até que a aposentadoria por tempo de contribuição tenha deixado de existir, considerando que ela agora tem, além da contribuição, o requisito etário. E deixou de existir? Na verdade, ela existe com a condição de ter a idade mínima a ser cumprida, e as pessoas que estavam mais próximas dessas condições, elas passam a ter o direito de eleger uma possibilidade, desde que atingidos os requisitos, das regras de transição, para que essa idade seja reduzida. Existe o critério dos pontos, os critérios da idade progressiva, os critérios do pedágio, e cada situação é preciso fazer a análise adequada. É por isso que as pessoas elas têm tantas dúvidas, principalmente em relação a essa idade mínima. Fala pra gente especificamente para mulheres, para homens, para aposentadoria rural, Onuck, por favor. Sofia, eu vou tentar dar um quadro geral e trazer as especificidades. Em regra geral, a idade para o homem 65 anos, para as mulheres 62 anos. Existem os professores, existem os profissionais que trabalham em condições periculosas ou insalubres, existem os pescadores, as marisqueiras e os profissionais de agricultura que trabalham na economia familiar ou que trabalham como empregado rural. Esses têm redução no critério etário em regra de 5 anos, passando de 60 anos para os homens e 55 para as mulheres no caso da agricultura, 60 anos para os homens no caso da economia familiar e 60 e 52 e 57 para as mulheres. Agora sim, quem recebeu o benefício por incapacidade, isso computa no tempo de contribuição ou não? É uma dúvida, acho que é muito comum, né? É muito comum. Queira ou não queira, você está ali, está afastado do seu dia a dia, acho que é uma dúvida, né? Tem profissionais que ficaram muito tempo afastados e depois o benefício é cortado, fica na dúvida, será que eu consigo computar esse período para a minha aposentadoria? A regra é que, para que esse período possa ser computado, o profissional precisa voltar à atividade e fazer os recolhimentos. Nessas condições, o período que estava de benefício é computado para os períodos também para cá efeito de carência. Só para uma dúvida, esse período que ele passou afastado, ele tem que pagar esse período quando voltar ou não? Continuar pagando normalmente? Excelente, Gilvan. O benefício por incapacidade temporária, ele faz o cômputo. Mas se for o auxílio acidente, pós a reforma, ele tem um valor reduzido. É preciso que o segurado faça o pagamento daquele período, senão ele não vai ter o cômputo adequado. Uma grande vantagem é que a norma prevê também que esse pagamento pode ser feito antes do requerimento do benefício, claro que com juros e multas adequados. Isso pode ser pago mês a mês? Pode ser pago mês a mês e caso o trabalhador, o segurado, não estava sabendo dessa condição, que procure o especialista que ele sabe das regras adequadas, ele vai tentar fazer a adequação para que seja computado adequadamente. Onuck, uma outra dúvida bastante comum é quanto ao tempo de carência, né? A pessoa que, por exemplo, começou a contribuir agora e, se porventura, ela precisa vir a se afastar, ela tem aquela liberação ali para poder se afastar e continuar recebendo? Ou como é que funciona essa carência? Essas características da carência, elas são interessantes porque, por exemplo, para o benefício por incapacidade, a regra geral é que são 12 meses. Ela pode ser reduzida para 50%, ou seja, 6 meses para a condição de readquirir. Quem já teve essa qualidade perdeu porque deixou de contribuir, porque não teve um emprego. Já era segurada a pessoa? Já era segurado. Como esse próprio trabalhador, ele pode ficar até 36 meses com um período de graça, um período que ele não precisaria recolher, porque ele teria primeiro período, um mínimo de 12 meses,
aí ganha mais 12 de carência, depois pode ganhar mais 12 por desemprego voluntário, mais 12 caso comprove que tem 120 contribuições anteriores, e tem o caso muito específico que é inclusive dos acidentes ou das doenças isentas de carência. Basta comprovar que naquele período que foi diagnosticado, aquele período que teve o acidente, estava vinculado à Previdência Social, em regra comprova com uma contribuição que foi feita dentro da competência ou a carteira foi assinada bem antes da indicativo da comprovação da patologia. Essa questão da carência é importante, isso que a Sofia perguntou, porque muita gente, a gente, de uma forma geral, pensa na contribuição do INSS para a aposentadoria. Nunca para os fatos, para as coisas que acontecem durante esse período, né? Eu acho que as pessoas têm que ter essa cultura, né, de saber que serve para isso. Né? Perfeito, Gilvan. Você está ali resguardado por isso, né? Perfeito. INSS quer dizer Instituto Nacional do Seguro Social. E eu, enquanto especialista, tenho a convicção de que o seguro social da Previdência Social brasileira é o melhor seguro do mundo, com todas as limitações diante da quantitativo de população, quantitativo de servidores, modos de acesso, tem as limitações, mas ainda é o melhor seguro e no momento de necessidade é que o cidadão percebe que quando ele está segurado, todo mês cai na conta. João, uma outra dúvida agora é aquela pessoa que tem a contribuição. Normalmente a gente tem um prazo mínimo para contribuir e para poder se aposentar. Só que é aquela pessoa que começou a contribuir muito cedo, então ela já passou ali daquele prazo mínimo de contribuição. Muitas pessoas têm as dúvidas, a dúvida é do seguinte, se ela continua contribuindo ou não, porque ela já chegou ali no tempo necessário, que são em média 15 anos, né? Para aposentadoria por idade. Para aposentadoria por idade, o período mínimo é 15 anos. E aí, mínimo, importante dizer isso. E aí, se ele parar de contribuir, necessariamente vai transcorrer a idade, ao tempo da aposentadoria por idade volta aquela condição de qualidade segurada e carência. Então, ele teria que voltar a trabalhar ou voltar a contribuir para ter direito a esse benefício. O fato importante a destacar aqui, Sofia, é que não é simplesmente a decisão de não contribuir, porque para o trabalhador de contribuição obrigatória, a contribuição é devida. Uma condição é o fisco não correr atrás dessa contribuição que não foi devida, porque o trabalhador é de salário mínimo, a contribuição seria de 11%, por exemplo, e é mais importante, nesses casos de falta de recolhimento adequado, fiscalizar quem está enquadrado numa condição muito maior do que aquele pequeno que tem uma condição que deveria ter feito e não fez. Então, é importante destacar esse ponto, que as contribuições para quem está na condição de obrigatória, elas são necessárias. Mas também, para quem tem essa contribuição de mínima de 15 e às vezes está numa condição de dona de casa, que as contribuições são facultativas, é importante a regra de manter a qualidade segurado, fazer uma ou duas contribuições durante o ano para os casos de necessidade, um acidente, uma patologia, até infelizmente uma condição de óbito, existir uma condição de qualidade e ter um benefício para os dependentes ou para a própria pessoa que tiver acidentada. E também quando a pessoa ela continua contribuindo, mesmo já tendo passado esses 15 anos, isso vai, querendo ou não, aumentando o valor da aposentadoria? Caso a contribuição seja de 20% e caso os períodos das contribuições, os valores das contribuições sejam maiores que o salário mínimo. Você faz uma média nisso aí? Hoje em dia a média é de 100%, não tem descarte, você só passa a ter o descarte posterior ao tempo de contribuição mínimo, que nesse caso poderia ser, mas assim seria muito difícil. O mínimo é 15. Se tiverem 16 contribuições, podem 16 anos, podem destacar um ano, mas ainda assim você tem todo o período para fazer a compensação do fator mínimo, então, consequentemente, seria salário mínimo. Para ter contribuições maiores do que o mínimo, é necessário recolhimentos acima de 20% e, em regra, bem maiores do que o período mínimo de 15 anos. Perfeito. Legal, daqui a pouco o João Nuque vai voltar, viu, gente? Primeiro intervalo do Bom Dia e, na volta, o advogado João Nuque responde a pergunta que você mandou para o nosso WhatsApp, o 994-030740. Então manda, né? Corre para mandar aí para a gente agora. Repetindo, 994-030740.